Recebo Jesus. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Obrigado pela vida de cada uma dessas pessoas que já entraram aqui, Deus, nessa reunião, que entraram nesse grupo, para poder estar estudando junto, meditando junto, Senhor, sobre alguns pontos que foram colocados aqui para nós discutirmos. Colocamos-nos, né, nas tuas mãos, Senhor, e que o conhecimento que venha a ser exposto aqui, ele seja de grande agrado do Senhor e que seja útil para a tua obra, para que nós possamos melhorar como servos de Deus, que possamos melhorar como pessoas, que possamos melhorar como pessoas que querem avançar em conhecimento e que possam, através desse conhecimento, ser usados, Senhor, nessa terra para abençoar outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, é o que nós queremos e desejamos aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bora lá, então. Estamos gravando agora. Maravilha. Vamos aí para mais uma discussão do nosso grupo Ciência e Fé, a verdadeira beleza da criação, a perspectiva kierkegaardiana. Certo? Mas aqui na nossa organização, nós vamos iniciar falando sobre o podcast. Até coloquei aqui o pessoal que foi entrando, né? Vamos começar então a discussão a partir do podcast mesmo, tá certo? Deixa eu ver, entrou mais alguém aqui. O Felipe entrou, seja bem-vindo, Felipe, tá? Muito obrigado por sua participação, querido. Obrigado e boa noite, desculpa o atraso. Fica tranquilo. Boa noite, Deus abençoe aí. Nós vamos iniciar, prazer todo nosso. Nós vamos iniciar aqui, tá? A discussão do podcast, queridos. Eu coloquei aí, então, o podcast para vocês, certo? E que foi esse daqui, o BTcast 252, o Bibotalk, né? Há sentido no universo, porque assim, só para você entender, o Bibotalk, eu não sei quantos que vieram, né, para a ABC2 a partir do Bibotalk. Eles têm feito, né, podcasts em conjunto, tá aqui no canto, né? Você vai ver aqui. Opa, o negócio ficou um pouquinho à frente. Com a equipe ABC2, né? Então eles têm feito, eu não sei se já chegaram a 20, ultrapassaram, não lembro agora, mas já tem um número bom aí de podcasts só voltados para o diálogo ciência e fé. Então tá bem legal mesmo. Depois, quem não acompanhou, não tem acompanhado, né, só tem visto o que eu tenho mandado, depois entra lá no BTcast, entra no Bibotalk, né, tem no YouTube, tem também para quem tem Spotify, né, tem no Spotify, entre lá e escute, né, todos os episódios, porque você vai aprender muita coisa, beleza? É isso aí. E aí, estamos abertos então. Como é que funciona para os que estão chegando agora? A discussão é aberta, não é uma aula, embora de vez em quando o pessoal me chama de professor aqui, mas não é uma aula, tá? Meu objetivo, ou de qualquer um de nós, não é dar uma aula ou uma palestra, né, um monólogo, mas a ideia é que a gente possa conversar, expor ideias aqui mesmo, né, a partir de anotações, de dúvidas, né, portanto questionamentos, a partir de exposições que você possa ter aí para fazer. Tudo bem? Então, quem quiser ser o primeiro, tá aí. E aí, o que te chamou mais atenção nesse podcast? O que você pode dizer? Ou tem alguma pergunta para fazer a partir do que ouviu? O que vocês acham aí? Vamos começar a discussão. Um de cada vez. Pode abrir o microfone para falar, tá? Quem for falando. Apesar de terem esclarecido qual é o propósito do universo, o propósito porque ele existiu, mas eu acho que eu não entendi muito bem. Qual o propósito que o universo existe? A finalidade? Qual a finalidade? Então, essa é a discussão, né? Porque na pergunta, há propósito no universo? Bem, para nós cristãos, nós queremos que há, certo? Mas há mesmo, não há? Essa discussão, ela ultrapassa apenas o ambiente religioso, certo? Ela ultrapassa o ambiente religioso, ela alcança outros ambientes e com certeza alcança a ciência também. Né? Então,
Bem, eu não vou pontuar agora, não. Vamos deixar aí, se o senhor tiver outros pontos e deixar o pessoal falando, que talvez, conforme cada um que quiser falar for falando, a gente vai esclarecendo algumas coisas aqui. Beleza? Fiquem à vontade. Ô, Carlos, eu achei interessante a fala dele, que ele falou assim que todos, né, independente de religião ou não, todos procuram um sentido, né? As pessoas, elas têm essa necessidade, né, de Sim. saber o porquê está aqui nessa terra, qual o propósito. E é incrível, assim, que eu acho, né, porque eu sou cristã, eu creio em Jesus, eu acho assim, né, nós fomos criados para adorar o Senhor, né? E quando a gente não está fazendo isso, existe esse vazio, essa falta, né, de propósito, porque nós somos criados para isso, e quando as pessoas, elas não estão fazendo isso, elas se sentem vazias, elas se sentem perdidas. E eu achei legal porque ele falou assim, independente, né? Não é só cristão, mas todo, o universo todo procura um propósito e um sentido. E eu achei isso fantástico. Muito bem colocado, hein? Eu achei interessante. Opa, Thaís, pode falar. Eu achei interessante que eles disseram que a maioria dos cientistas, na verdade, na resposta, né, na procura da resposta para isso, tiveram a conclusão que o universo é aleatório. E eu acho que essa foi a grande discussão do podcast, né? Essa contradição, né? Sim. Tem até uma parte, né, dentro disso que você falou, que eu também anotei isso, né? Que é a questão da teleologia versus teleonomia, ele vai falar isso. Que é o Roberto Covolan. O Covolan, ele, se não me engano, agora mudou. Eu não acompanho muito a questão da diretoria lá da ABC12. Eu fico mais vidrado nos artigos, sendo bem sincero. Mas parece que agora ele é vice-presidente e o Ricardo e o Guilherme de Carvalho, ele agora é o presidente, né? Eles inverteram, na verdade, porque o Guilherme ele era o vice e o Covolan ele era o presidente. Mas o Covolan ele vai trabalhar, né? Ele até cita, ele brinca, que ele entra na área da biologia, né? Então, para quem não pegou os termos, a ideia de teleologia é uma expressão filosófica, né? Até se fala bastante na filosofia. E a ideia de teologia é a finalidade última das coisas, certo? Então, na ideia de teologia, quando você analisa teleologicamente a Terra, ou a natureza, né, parece que tem uma evidência que indica que tudo tem um propósito. Aí já meio que é um ensaio, viu, Paulo Gabriel, de resposta para a sua pergunta, que é um complemento da pergunta do podcast, né? Então, parece que existe um propósito. Essa é a impressão lógica, né? Ele até usa um argumento clássico dentro da defesa da fé, da apologética, que é o argumento do Pilley, né? Que vai trazer a ideia do seguinte, do relojoeiro, que se você encontra um relógio, vamos simplificar a coisa aqui, se você encontra um relógio no meio de uma floresta, um Rolex, né, semi-enterrado, com o horário de hoje correto, funcionando e com o horário de hoje correto, tudo bem que você encontra um Rolex, pouco me importa se ele está funcionando ou não, né? Porque ele é totalmente de ouro. Mas, digamos que ele ainda estivesse funcionando, para você pouco importa se aquilo ali, na verdade não é que pouco importa, para você claramente aquilo ali diz respeito a uma criação humana, né? Você entende que uma mente inteligente criou aquele relógio. Aí a ideia do Pilley era assim, bem, se o relógio ele carece, né, a compreensão de um relógio, ele carece da construção de um ser inteligente, imagina um universo que é extremamente mais complexo. Então daí vem aí vai ser abraçada a ideia de teleologia, que vai começar lá com Aristóteles, é uma história um pouco mais longa, né, e ela vai ser abraçada bastante na Idade Moderna e vai formar aquilo que a gente chama de teologia natural. Porém, professor, com Aristóteles desculpe interromper, é o primeiro motor? É isso? O primeiro motor, perfeito. Não, né? Perfeito. Né? Não, perfeito, o primeiro motor, a partir do primeiro motor, né?
o primeiro motor imóvel ele faz tudo existir. É que assim, não é só o primeiro motor. O primeiro motor é o que dá o start. O impulso, né? É o impulso. Porém, esse impulso ele não para por aí. Ele tem uma finalidade, né? Literalmente é a ideia de teleologia, entendeu? O Aristóteles é o primeiro a trabalhar com essa ideia, que as coisas elas têm uma finalidade, né? As 4 causas, né? Você deve lembrar isso na escola. Então, assim, e a finalidade seria a última, que é a causa última, ou seja, aquilo por qual algo existe. Ele vai trabalhar isso. Porém, principalmente os biólogos do século XIX, eles não vão gostar disso, né? Porque eles são naturalistas e eles acreditam, eles partem de uma outra perspectiva, de que não existe Deus. Então, se não existe Deus, eles vão tentar pensar de outra forma. E eles inventam a ideia de teleologia, né? Perdão, de teleonomia. Que a ideia de teleonomia é a ideia de que a qualidade. Até peguei aqui, deixa eu ver se eu acho que. Peguei aqui, ó. Uma definição mais biológica mesmo, né? A qualidade da finalidade aparente e do direcionamento para um objetivo das estruturas e funções dos organismos vivos produzida por processos naturais, como a seleção natural. O que isso significa? Significa que, para esse pessoal da teleonomia, os teleonomistas, eles acreditam que o universo ele aparenta ter um propósito. Ele aparenta ter um propósito, não que ele tenha, entendeu? Então eles vão vir com essa, né? Viu, Thaís? Corroborando aqui dentro da sua ideia mesmo, né? Então isso virou uma discussão, né? Que não se tem fim. Até hoje ainda a coisa continua. Quem mais? Só foi difícil para mim fazer o link com o texto, né? Não, não, a ideia não era exatamente essa, né? Se você conseguiu, parabéns. Então. Não, porque, nossa, eu fiquei lendo ali, entendi, mas filosofia pura, né? Entendi, mas eu não consegui fazer um link e fiquei preocupada. Não. Os podcasts ou os vídeos, não necessariamente eles são, né, para linkarem diretamente com o texto, porque nem sempre eu consigo achar, entendeu? Essa aqui é a realidade, né? Por exemplo, toda vez que você coloca Kierkegaard no YouTube, vai ser filosofia pura. E lá no texto o autor trabalha, né, de forma bastante interessante essa ideia passando da filosofia para a teologia e conversando com a ciência, né? É bem legal. A gente chega lá. Mais alguém? Ô, Carlos. Opa. Pode falar, Gustavo. Mano, Gustavo. Não, tudo bem, pode ir. Peraí, deixa eu... Não, é que teve uma parte que assim, me chamou mais atenção, né? Que foi quando ele disse que o mundo criado por Deus ele é digno de ser investigado, né? Sim. Que você fazendo teologia, lendo a Bíblia, e você também lê o livro da natureza de Deus, né? Sim. Eu vi isso muito na live, que ele fala dos 2 livros de Deus, Sim. né? Tudo isso são 2 coisas que caminham lado a lado, né? E honram a Deus, né? E, assim, a gente vê sempre, tipo, a maior parte das pessoas, né, dos evangélicos, a gente sempre está voltado para a Bíblia mesmo, e é o certo, mas também a natureza revela, né, a ciência também revela. É um livro de Deus também, né? Sim, os céus proclamam sua glória, né? Sim, com certeza. Foi isso mesmo. É um ponto bem legal, né? Alguém quer comentar em cima do que o Gustavo falou? Eu não, mas eu tenho uma pergunta. Ai, suas perguntas. Se o nosso mestre Carlos não tivesse nenhum alinhamento religioso, como você explicaria o propósito do universo? Você fala sem o cunho religioso. Tá, se eu fosse um ateu, de fato. Isto. Tá.
Porque de repente poderia não ter um alinhamento religioso, mas eu poderia ser alguém espiritualizado, né? Hoje em dia está muito na moda. Né? Podia ser, né? A espiritualidade. Não, e não digo nem ainda é uma religião, mas eu digo a espiritualidade livre mesmo, né? Tem aquele filósofo livre pensador. Aquele filósofo da PUC, o Luiz Felipe Pondé, ele acaba até brincando com isso, ele fala que é a espiritualidade light, né, de hoje em dia. A galera consegue ter espiritualidade, aliás, está multiplicando o número de ateus que escrevem livros sobre espiritualidade sem Deus, né? É uma coisa... Coincidência, né? Então. Olha, como é que... No podcast ele faz essa especulação, né? Quem além de nós está fazendo essas pesquisas, tem esse interesse, pensa diferente, pensa o quê, né? Exatamente, Michele, exatamente, né? E são aqueles que vão ter uma cosmovisão diferente da nossa, né? O problema, professor, é que ainda que um ateu vá construir uma epistemologia a respeito dos assuntos da criação ou da origem do universo, ele vai afunilar para a questão da lógica. Exato. A gente tem que ter uma especulação lógica para definir os conceitos do universo. E onde essa lógica vai parar? Não só lógica, como também, creio, professor, você me desculpa ter interrompido, não só a lógica, mas também especulação imaginária. A gente precisa também de alguns pontos imaginários para poder afunilar toda essa construção, da onde tudo vem, para onde tudo vai. Qual é a lógica disso tudo ser construído? Onde eu aplico? Para onde vai? Então, ainda que um cristão, um ateu, um hindu vá construir a sua epistemologia, a sua teoria de formular as coisas, ele vai ter que usar alguns conceitos lógicos que vai acabar... Sempre passa por pressupostos, né? Então, é isso que eu ia falar, Gustavo. É muito difícil a gente olhar e falar assim, não tem como você colocar alguém que criou todo um mecanismo que funciona corretamente. Por exemplo, o senhor mesmo acabou de falar sobre um filósofo antigo que ele viu o universo como uma máquina. Eu sou um cristão batista, ela não deixa de ser uma máquina, o professor, não. É uma máquina. Sim. Muito bem regida. E você é engenheiro. Eu sou engenheiro. E na universidade eu tive muito problema com isso, sabe, Gustavo? Eu olhava e falava assim, poxa vida, eu tenho que construir a minha epistemologia em cima disso. E, ao mesmo tempo, eu não posso negar, por exemplo, toda vez que um professor, alguém, principalmente professor que mexe com física 1, física 2, física 3, geralmente eles são uns caras da academia que são, né, bem apimentados para... Só que o problema é o seguinte... Os Richard Dawkins, né? São terríveis. E o que acontece? E a revelação natural? Na onde que eu coloco ela? Porque a revelação natural, ela está incubida em toda epistemologia. Você concorda comigo, professor? Sim. No podcast eles falam sobre isso também, né? Então, da chaleira, né? Eu não leio aqueles do podcast. Eu sempre acompanhei. O Covolan, sempre eu acompanhei os meninos do ABC2, até por isso eu resolvi entrar. Maravilha. Acho que agora eu consegui ter um pouquinho de bagagem, né? Menos que todos, mas alguma coisinha para entrar. Mas eu gosto muito de ver, sabe quem, o professor? Eu gosto muito do Francis Schaeffer e do John Bill. Sim, o Schaeffer, ele é fabuloso, Eu gosto muito do Schaeffer. Não sei se dá para ver. É porque eu coloquei um fundo aqui e vacilei. Eu vou arrumar. E gosto o John Bill eu não conheço. É aqui Você vai nos 3 pontinhos, aí tem alterar, plano de fundo. Já vi. Aí você consegue colocar ou tirar. Maravilha. John Bill, esse eu não conheço, o John Bill, tá? Eu conheço o Schaeffer, não só conheço como leio, é um dos que me influenciam, né? Com certeza. Legal, esse John Bill eu vou atrás dele depois, tá? E Gênesis no Espaço-Tempo foi o primeiro, né? Sim, Esse daqui é o meu livro de cabeceira.
Que maravilha. Então, o que acontece, o Felipe, né? Bem colocado aí, boas colocações. O Paulo Gabriel já fala, que eu vi que você levantou a mão também, viu, Paulo Gabriel? Veja, o Felipe colocou a ideia de epistemologia. O que é isso, né? Para quem não está acostumado com o termo. Epistemologia é a teoria do conhecimento, ou seja, como é que o conhecimento ele é construído, como é que eu sei das coisas, como é que eu aprendo as coisas, certo? E basicamente todo conhecimento ele está construído a partir, o Gustavo falou outro ponto, ele falou de pressuposto. O que é pressuposto? O que vem antes, é a base, é o que a gente chama de cosmovisão. A cosmovisão, ela cria os pressupostos, a visão de mundo da pessoa, a ideologia da pessoa, entende? Ela cria a visão de mundo, ela parte de um lugar. Todo mundo viu, Felipe, muito bem colocado por você, porque os professores, isso aí é um mito que tem surgido, é um dos mitos que a gente precisa, no diálogo, tentar vencer ele, entende? E se não vencer totalmente, pelo menos diminuir. Que é que a ciência, ela é neutra. Perdão, a ciência é neutra, mas a pessoa que faz ciência é neutra, entendeu? É um mito de que a pessoa que está fazendo ciência, ela é neutra. As pessoas usam a neutralidade da ciência, porque a ciência não é um ente, não é um ser, né? Em si, ela não pensa. A ciência não pensa. Você não vai trocar, ele fala isso no podcast. A ciência não vai trocar uma ideia. Então as pessoas vão lá e colocam palavras na boca da ciência. Então eu vou no embalo de que, como a ciência é neutra, eu vou no embalo da ciência e eu vou lá e jogo, né? Alguma coisa, faço uma pesquisa daquelas incríveis, né? Toda muito bem formulada. Vou dar um exemplo que já foi citado, Richard Dawkins, a gente já estudou aqui no nosso grupo, né? Algumas críticas a alguns pontos dele. Um dos maiores biólogos do mundo, o maior zoólogo do mundo, provavelmente, mas é um cara que lança uma série de ideias a partir da evolução, da teoria da evolução, que a teoria da evolução não fala. Ele inventou uma série de pressupostos, entende? Então as pessoas partem de um lugar. Foi muito legal você colocar isso, porque as pessoas partem de um lugar, gente. Entendam isso. Então é um cientista que não acredita em Deus, é um cientista que acredita em Deus. São duas visões, ambos estão trabalhando, vamos pegar aqui Kierkegaard, né? Ambos estão trabalhando Kierkegaard. Só que um acredita em Deus e o outro não acredita em Deus. Né? Vou dar um exemplo do próprio Kierkegaard, depois quando eu falar nele um pouquinho mais, eu explano um pouco mais. Mas o Kierkegaard era cristão, protestante, ele era, né, pastor, inclusive, e ele é o início de uma escola filosófica, ele como religioso. Mas o maior expoente da escola religiosa, da escola filosófica que ele começa, o maior nome é o Jean-Paul Sartre, que era um ateu, entendeu? Então assim, as pessoas elas podem pegar um mesmo, dentro do campo científico, elas podem pegar um mesmo dado e a partir das suas pressuposições, a partir daquilo que elas compreendem, já de início, elas vão lá e lançam a compreensão de mundo delas, elas complementam, né? É isso. O Paulo Gabriel. Depois a Patrícia, eu acho que levantou a mão. Depois. Carlos, eu estou com um problema que estou no celular e ele está aquecendo muito. Sim. Mas eu não levantei a mão. Eu acho que toquei em alguma coisa aí, mas tá pode seguir em frente. Sem problema. Manda, Luiz. Ô, Carlos, você não respondeu a pergunta do pastor, respondeu? Eu acho que eu tentei responder, mas eu não lembro se eu respondi. Ó, não respondi? Peraí, então. Ó, se eu não fosse... Aliás, excelente pergunta também, viu? Excelente. Aliás, aí que ele perguntou pra mim, já ia falar, por que vocês não respondem? Mas ele perguntou pra mim. Ô, bispo, pergunta pro povo. Ó, eu, Carlos, se eu fosse ateu, aí depende. Se eu fosse um ateu instruído, né, e honesto, que aí tem que ser as duas coisas. Se eu fosse um ateu instruído e honesto, eu seria como o Jean-Paul Sartre, que eu acabei de citar, em carta com outro ateu chamado Albert Camus, né? Ambos ganhadores de prêmio Nobel e tudo mais, em literatura, e ambos, trocando cartas, eles falam de como era difícil ser ateu. Eles eram ateus de fato, eles realmente não acreditavam, de fato, não conseguiam acreditar, não tinham fé, tinham perdido a fé, né, em algum momento, e eles falavam como era difícil ser ateu. Por quê? Porque os religiosos, eles têm sentido na vida deles, e o ateísmo não tem base pro sentido. Entende? Então isso quer dizer que a vida não tem sentido nenhum? Ela tem sentido na seguinte situação: eu, diariamente, procurando sentidos, né?
variados na minha vida. Eu posso fazer isso como um ateu, ou como um religioso, ou como qualquer um. Porém, como ateu, se eu fosse ateu, sincero e instruído, eu não poderia falar que a vida tem um sentido último. Certo? A vida não tem, é como Nietzsche fala. Eu tenho um amigo nietzschiano, e a gente vive. Outro professor de filosofia do colégio, ele é nietzschiano. E a gente brinca muito quando a gente faz live junto, que a gente fica se alfinetando o tempo todo. Né? Somos amigos. E porque não tem sentido para quem é ateu. Eu teria que falar para você, olha, Paulo Gabriel, a vida não tem sentido, né? Em última instância, e você tem que aprender a conviver com isso. Dê você um sentido diário. Se apegue a coisas importantes para você. Viva, porque logo você morrerá e é isso. Certo. A pergunta foi mal elaborada. Eu devia perguntar para uma pessoa que seria ateu como ele explicaria essa questão. Não deveria ter colocado a pessoa sua. Não, mas ó, um ateu, como eu falei, um ateu sincero, ele teria que ir por essa linha, porque eu já conversei com muitos ateus, né? E eu falei isso para eles, e alguns não aceitam, tá? Alguns não aceitam. Eles se ofendem, né? Eu falo, não estou te ofendendo, eu estou colocando um problema filosófico. Você tem um problema filosófico enorme. Eu, como cristão, eu tenho um problema filosófico enorme, que é, se Deus existe, qual Deus existe? Tem mais de 100 mil religiões no mundo. E outro problema filosófico é, se Deus existe, por que existe o mal? Que qualquer dia desse a gente trabalha isso aqui no grupo, certo? Eu tenho esses dois problemas. E eu falo, e você, como ateu, você tem que resolver esse problema, que a vida, se não tem um ser absoluto, se não existe um absoluto, então, que sentido tem a vida? Tem um sentido último? Professor, desculpa interromper, mas qual foi a resposta deles quando você perguntou isso, no sentido, assim? Tipo, o sentido da vida deles? Não, fora os nietzschianos, que aí assumem a vida. Eles falaram o quê? Tipo, família, sei lá? Não, eles falam, não. Nada, tipo... Não, a maioria não quis, não respondeu. Essa aqui é. E os que responderam normalmente é porque tinham uma filosofia muito bem desenhada de vida, né? Luiz. Oi, boa noite. Ô, professor, mas o engraçado disso tudo é que chamou a atenção para mim toda foi exatamente o que o... Peraí, deu uma... Felipe, deixa na só ideia judaico-cristã. Deixa só o Luiz falar, e aí você já me dá uma réplica, beleza? Então, que o amigo aí colocou sobre o fato da gente ter que investigar, que o universo ele foi criado, né? E a gente tem que investigar. Aí ele citou o corpo humano também, né? Por exemplo, o corpo humano ele tem várias partes, ele foi citando lá para que existe o intestino. Então vai se investigar para que existe o intestino. Para que existe, qual é a finalidade dele? Onde ele vai terminar a sua função no corpo humano, né? Sim. E também o cérebro, para que serve o cérebro, qual o objetivo dele, e tudo é investigado, e o universo é a mesma coisa. Então, eu me prendi ao fato de que Deus, ele não só criou todas as coisas, mas ele deu a oportunidade de um ser como nós, os seres humanos, né, também criar, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança dele, temos inteligência. Então, se Deus criou o universo, e criou o corpo humano, criou tudo que existe no universo, ele nos deu a oportunidade de também criar, com os materiais que ele aqui criou e deixou aqui, e também investigar toda a sua criação, o que há no universo, o que há no corpo humano, e aí é onde entram os engenheiros, os cientistas, os biólogos, informática e tudo que a gente está vendo aí, as maravilhas que vêm sendo descobertas, né? Isso não passa de oportunidade que Deus deixou para o homem que foi criado à sua imagem e semelhança. Essa é a minha concepção. Sim, perfeito. Bem colocado, Luiz. Né? Para nós, essa é a ideia, né? Nós cristãos. É claro que nós partimos de um lugar também, certo? Nós partimos de um lugar, mas a gente comenta sobre isso mais. Rosângela, você está com um problema, né, de conexão, não sei se ela está aqui ainda, deixa eu ver. Você está aqui, né, Rô?
Mas você está aqui para nós, tá? Tomara que você consiga ficar aqui, tá certo? Sua participação é muito preciosa para a gente aqui. Carlos, ela está dizendo que a voz está saindo gaguejando, né? O áudio está ruim para ela. Verdade. Ela colocou aqui. Tomara que melhore, Rô. Não sei se tem um canto na sua casa que a internet possa funcionar melhor, tá? Ô, Felipe, você ia comentar alguma coisa? Pode falar, querido. Felipe? Acho que tá com delay. Eu acho que ele não tá me ouvindo agora. Deixa eu colocar aqui, caso ele... Deixa eu anotar aqui. Gente, vamos dar continuidade aqui, então. Certo, professor, eu vi agora aqui. Beleza. Desculpa. Fica em paz, manda aí. Eu estou online. E outra coisa também, o problema que eu vejo na construção epistemológica de hoje em dia são que, acho que, bom, pelo menos na nossa visão cristã, depois da queda, Felipe, tá a gente cortando. tem uma tá cortando para vocês também, gente? Ou só para mim? Construção de acordo com o nosso Sim, tá cortando bastante. Bom, para mim tá normal agora. Tá normal? Então, você começa a falar e aí para no meio da sua fala. Pode prosseguir depois... então, professor. Se você, eu não sei o local da sua casa aí, se tiver um local que o sinal esteja melhor, só pra gente te ouvir bem, tá bom? Para mim tá cortando muito. Ok. Tá cortando, né, Rô? Tomara que você consiga estabilizar aí. Só pra gente estar partindo pro final dessa primeira parte, que senão a gente não vai conseguir discutir o texto. Aqui a internet de casa, ela é até boa, mas eu não sei o que tá acontecendo. Tá horrível. Muito. Talvez seja a mudança do tempo, né? A gente já tá uma hora tá chovendo, outra hora tá bom, talvez seja isso. Pessoal, eu só separei aqui, tem um livro de um autor chamado, não sei se vai mostrar, aqui, ó, Alistair McGrath, Surpreendido pelo Sentido, é o nome do livro. É um dos livros que, inclusive, a ABC2 ela já indicou, eu comprei porque foi indicado pela ABC2, né? Lá atrás. O Alistair McGrath, ele é o meu teólogo predileto hoje em dia, né? O que eu mais gosto de ler dos teólogos. E ele é o cara que é um dos caras que encabeçam essa discussão hoje no mundo, né? Sobre ciência e fé. Ele é do Reino Unido, de Oxford, e ele trabalha bastante, ele também é bioquímico molecular. Bem, o pessoal que já o ano passado lembra do texto dele, né? A gente discutiu aí o texto dele. E o McGrath, ele vai falar nesse livro, nome fantástico, Surpreendido pelo Sentido. Ele está parafraseando um livro do C.S. Lewis, que é Surpreendido pela Alegria. Ele, que é fã também do C.S. Lewis, que nem eu. Ele vai falar, assim, sobre a ciência, tá? Que tem a ver com o que o pessoal falou. Ele fala que 4 questões fundamentais precisam ser respondidas de forma convincente para que uma maneira de pensar seja considerada sentido da vida. Por exemplo, a gente falou de sentido da vida, foi a pergunta do Paulo Gabriel. Para que haja sentido da vida, existem 4 perguntas básicas. A primeira pergunta é a questão da identidade, quem sou eu? A segunda pergunta é a questão do valor, eu importo, né? A pergunta é eu importo. A terceira pergunta é a questão do propósito, por que eu estou aqui? E a quarta pergunta é a questão da ação. Posso fazer diferença? E aí, olha que interessante, o McGrath, ele fala, essas não são questões empíricas, ou seja, observáveis, testáveis logo de cara, que podem ser respondidas pelas ciências naturais, por exemplo, né? Conforme vimos, elas estão além de seus horizontes intelectuais e fronteiras metodológicas. O que eu estou falando aqui? Ciências, principalmente ciências naturais, que são a grande paradigma aí, não que as áreas de humanas elas deixem passar, tá? Porque não deixa, não. Existem muitas críticas também feitas pela área de humanas. Mas as ciências naturais, elas têm essa autoridade científica. Quando alguém fala ciências, dificilmente alguém está falando de história ou sociologia, né?
ou antropologia ou política. Quando alguém fala ciência, normalmente está falando de química, física e biologia. Normalmente as pessoas colocam as ciências naturais como se fossem as únicas ciências, certo? Porém, essas ciências, elas não podem responder questões existenciais. A ciência não tem resposta para aquelas questões que são do teu interior, da tua subjetividade. Não tem. A ciência não tem, né? Porque não é o propósito da ciência. Não é o propósito da ciência. E aí, quando alguém da ciência quer colocar respostas travestidas de ciência, né, para isso, esse alguém, na verdade, está fazendo filosofia, ele não está fazendo ciência. Ele está colocando uma questão filosófica, uma questão ideológica aí para as pessoas, tá? Vamos lá, vamos para o texto então, gente. Para falar do texto, alguém aqui já conhecia o Kierkegaard? Alguém aqui já conhecia? Só de citação, assim, de... Eu conhecia. Frasezinha do Insta, uma coisa assim. Não sei, não conheço, só ouço falar. Como diz aquele hino, né? Como diz aquele famoso hino. Frase do Instagram, né? É bem... aquelas frases que tem um... Sim. Eu peguei uma no final aqui, muito boa. Muito boa. Eu peguei uma aqui que coloquei no final. Bem, rapidamente, tá? Só para a gente ter uma ideia mais geral do Kierkegaard. Eu peguei uns pontos aqui. Ele tá aí, né? Basicamente, quem ele é, né? Søren Kierkegaard. A pronúncia do nome dele mesmo, ele é dinamarquês, então a pronúncia do nome dele é meio complicada. Eu ouvi especialistas falarem que é Kierkegaard. Até teria uma especialista com a gente hoje, mas ela não pôde participar, tá? Ela está fazendo mestrado em Kierkegaard, né? Mas ela poderia confirmar, mas eu tenho ouvido alguns especialistas falando que a pronúncia seria Søren Kierkegaard. Mas aqui no Brasil a gente fala Kierkegaard, tá? Não tem problema de falar Kierkegaard, não. Então aí, dinamarquês, né? Nasceu em 1813 e morreu em 1855. Já chama atenção, né? Ele morreu bem jovem. Bem jovem. Eu não vou falar da vida dele aqui, não vou fazer fofoca, mas a vida dele dava uma novela, viu, gente? Daria uma novela, vou te falar. Mas aí você depois dá uma procurada, né? Para resumir, ele foi um filósofo existencialista, né? E teólogo dinamarquês. Na época dele, o que ele escreveu não teve muita aceitação, mas depois ele assumiu uma influência absurda ao longo do século XX, tá? Absurda mesmo. Não, foi o Nietzsche, o Patrícia. Foi o Nietzsche. O Nietzsche com toda a sanidade dele, né? Com toda como podemos dizer assim, o estilo de vida dele, o amor fati, o amor pela vida, a vontade de potência, né? Dele. Quebrando todos os paradigmas do cristianismo, quebrando a moral errada que foi criada primeiro com Sócrates, ele acusa, e depois o cristianismo, por conta do Platão, abraçou isso é a acusação dele, é claro, né? E aí, fazendo coisas como o cristianismo que fazem os fracos sobressaírem sobre os fortes, né? Então ele foi lá e negou tudo isso, porque o cristianismo nega a vida, então você tem que se doar para a vida, você tem que viver, porque não existe Deus mesmo, né? Não existe céu, não existe inferno, nada disso, você só tem essa vida, você não pode abortar a tua vida em nome de um céu que não existe. Aí, resultado, né? Você tem que viver. Aí ele visitou bastante bordéis lá na Europa, o resultado foi que ele acabou pegando sífilis e teve 70 e poucos ataques de loucura por conta da sífilis, até a morte dele. A última imagem do Nietzsche, acho que é a imagem de 1900, já tinha, né, os irmãos Lumière já haviam construído as câmeras, né, e tem uma imagem dele, preto e branco assim, ele está aparecendo, ele está vegetando, com os bigodões, com o bigodão enorme dele aqui, né. Então, assim, o Nietzsche, ele... Os Nietzscheanos, por exemplo, se eu falar um negócio desse pro meu amigo lá, ele vai ficar muito bravo comigo, ele vai falar que eu tô deturpando, mas enfim, eu entendo que é a decorrência da vida dele. Mas voltando aqui pro Kierkegaard. Kierkegaard era cristão,
de fato, né? É claro que tem uma série de coisas, como todo autor você pode criticar, etc. Né? Não vou entrar nas questões teológicas aqui, mas é só para você entender, né? E a importância dele, que também é bom pontuar para a gente entrar no texto. O Kierkegaard foi tão importante, que ele influenciou. Você vê a importância de um autor porque ele influenciou, certo? Porque ele influenciou. Ele influenciou uma gama de pessoas, uma gama de pensadores importantes. A editora Unesp, que coloca algumas das obras dele, ela colocou um ponto que assim, ele fala assim, a lista de filósofos e escritores que ele influenciou, que o Kierkegaard influenciou, é tanto extensa quanto variada. Aí ele vai, Adorno, eu só vou falar os nomes, tá, gente? Aí talvez você já tenha ouvido falar, mas todo mundo que eu falar aqui é monstro sagrado para a filosofia, entendeu? Então, Adorno, por exemplo, dedicou a tese dele de doutorado à obra de Kierkegaard, voltando a ele a vários momentos da sua vida e ressaltando sempre o seu caráter crítico e não conformista. O existencialismo de Sartre, né, o Jean-Paul Sartre, também é tributário, assim como muito do pensamento de Nietzsche, o próprio Nietzsche foi influenciado pelo Kierkegaard. Olha só, mas o Nietzsche não era um ateu, tudo mais. Pois é, mas ele foi influenciado pelo Kierkegaard, né? Aliás, o Nietzsche, inclusive, gostava de Jesus. Ele falava que nós, cristãos, estragamos Jesus. Né? Ele gostava de Jesus. O problema é que ele deturpou, ele falou um monte de coisa que Jesus não era, dizendo que Jesus era, né? Aquele também, clássico, né? Aquele clássico, né? Sempre. Né? E um camarada chamado Wittgenstein, que é para a área da linguística, muito importante. Fora ele, né? A lista não para por aí. Ainda na filosofia e na literatura, caras como Heidegger, caras como Lacan, psicanálise, por exemplo, se o pastor Cláudio tivesse aqui, ele ia saber quem eu estou falando. Um outro cara chamado Merleau-Ponty, da fenomenologia, Karl Jasper, que é da filosofia da ciência, Albert Camus, que era amigo dele, do Sartre, que eu já citei hoje, Franz Kafka, né, o famoso escritor, fabuloso, escreveu o livro Processo. Tem a Thaisa do Direito, não sei se te forçaram a ler esse livro, ô Thaís, no Direito, na faculdade, mas... Qual dele? Tô ouvindo. Quem você falou? Tá. Você é o Franz Kafka. Não sei se você teve que te obrigaram a ler sim, né? O Processo é famosíssimo. Elias Canetti e o Walter Benjamin, que é o filósofo que, se Deus permitir, eu vou abordar no mestrado. E Hannah Arendt, que é outra filósofa também que eu tenho uma dívida, assim, que eu gosto de algumas coisas dela. Então, assim, o Kierkegaard influenciou todo mundo. Aliás, o Kierkegaard é um dos... Eu não sou especialista em Kierkegaard, tá? Mas ele é um dos filósofos que eu bebo, né? Algumas coisas, assim, dele com uma certa frequência. Tá certo? Bem, dito isso, bora pro texto aí. Questão, né? Tem em português? Tem em português livro sobre ele? Tenho dois aqui impressos, só que é difícil de achar, viu? Bem difícil mesmo. Né? Tô com dois aqui. O primeiro livro de filosofia, olha só, né? Nem pensei nisso, mas olha que coisa. O primeiro livro de filosofia que eu li foi esse daqui. Eu leio o Felipe, Gordon Clark. O Clark é um dos meus. Eu tô com uns 4 livros dele aqui. Ele é um dos meus de cabeceira também, viu? Ó, o Kierkegaard, ele é... Esse Desespero Humano dele foi o primeiro livro de filosofia que eu li. Eu não era filósofo ainda e foi meio complicado ler ele. Foi um pouco digesto porque eu achei na época, né, bastante complicado de ler. Mas quem tem leitura, que eu não tinha muita leitura na época também, quem tem bastante leitura pode ir fundo que dá para entender. E eu tô lendo outro agora dele, que é O Instante. Fantástico, viu? Fantástico. É claro que, como todo autor, você tem que ler com um filtro ligado, né, meu irmão? Porque né, ele tinha as ideias próprias dele lá, e algumas ideias eu não concordo mesmo. Mas naquilo que eu entendo que agrega, ele agrega bem, viu? E, viu, o Paulo Gabriel, mas tem outros títulos dele em português, mas não é tão fácil de achar. Pela internet, eu acho que eu digo em livraria, mas pela internet talvez você encontre. Tem um livro dele chamado Ou, que em livraria, pelo menos, eu nunca achei. Eu tenho procurado esse livro há alguns anos aí em livraria. Eu teria que pedir pela internet. Bem, aí está, tá, gente? Discussão do texto, a verdadeira beleza da criação, uma perspectiva kierkegaardiana. Aqui são os pontos, os tópicos que o texto trabalha, que é a existência da beleza, percebendo a beleza, Kierkegaard sobre a verdadeira beleza, beleza e as ciências naturais, a profundidade da verdadeira beleza. Bora lá. Quem quer começar aí com
Alguma coisa que anotou, ou uma dúvida, já começar com a dúvida, porque o texto não é dos mais fáceis, vamos dizer assim. Achei interessante. Opa! Eita, pode falar. Vou depois. Não, pelos mais novos. Começar pelos mais novos. Não, beleza. Eu até anotei aqui, ele fala mais pro final do texto, né? Que ele fala, porque tanta beleza é percebida como feia, e porque tanta feiura é percebida como bela. É por isso que somos tão dependentes de Deus para nos guiar e ordenar nossas sensibilidades estéticas. E eu queria comentar, porque eu tô lendo Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, não sei quantos já leram. Maravilhoso. E ele tava falando da beleza natural, né, e a relação com o homem, e ele falou que, por exemplo, o homem, ele sempre foi insuficiente, né? A diferença é que, antes da queda, né, pré-lapsariana, né, então, antes da queda, ele enxergava, mas era necessária a luz de Deus para ele ver, né? E pós a queda, ele se tornou cego, ou seja, é necessário não só que Deus ilumine, mas que Deus também cure a cegueira, né? Sim. Isso me chamou muita atenção, né, da visão distorcida que ele falou que a gente tem. A gente pode ver uma beleza como algo feio, né? E tanta feiura como algo belo, né? Sim. E foi isso. Show de bola, hein? Você sabe que é bem... isso, gente, o texto tem bastante, o aspecto da filosofia, o que ele vai pegar, é a parte da estética, né? Ou seja, da questão da análise do que é belo. Isso hoje em dia dá pano pra manga, hein? Dá pano pra manga, desde que um cara chamado Deschamps, ele colocou um mictório numa exposição e disse que aquela exposição do mictório era arte. Começou a arte, ela, digamos assim, é como se a arte ela não tivesse mais um padrão, né? Então, e é claro que pro Kierkegaard não é bem por aí, né? Se Deus criou com ordem, Deus criou, e a beleza existe, tem coisas que são belas, tem coisas que são feias. Porém, né, ele dá o exemplo, né, o Gustavo, do casamento, né? Ele dá onde um casal ele pode, de repente, se achar que algo, por exemplo, a lua de mel ou o que estão bebendo, o que estão comendo, que nada disso que é errado, né, em si. A luz do luar, né, no bar. Isso, a luz do luar. Nada disso aí é errado, pelo contrário, é algo belíssimo mesmo. Só que eles podem elevar essa beleza a um nível que eles acreditam que eles não precisam mais de nada, né? De mais nada. E é isso. Nossa, que ele tá quer parecendo no meu casamento. Sim, no barco. Não precisa de mais nada, só ter na companhia do esposo tá perfeito. Então, isso é feiura, isso é feiura. Deus. O Kierkegaard fala que isso é feio. Beleza. Não, isso é feio, o Kierkegaard fala que isso é feio. Porque você, naquele momento, você esquece de Deus, entende? Eu sei que não foi o seu caso, tá? Antes que a irmã já se revolte aqui. Ainda bem que você falou, porque eu já estava saindo do grupo. Eu sei. Já. Não é isso que o Kierkegaard tá falando. Ele não tá falando, ele não é contra isso, entendeu? Ele não é contra. Porém, existem momentos que esse tipo de coisa nos leva a uma contemplação exagerada, praticamente idólatra, né? Praticamente idólatra. Muito bem colocado, Gustavo. Eu ouvi uns audiolivros de um professor de filosofia, e ele falava sobre a beleza baseado nos ideais grego antigo, com uma tendência nos deuses, nos mitos. Sim. E eu achei muito interessante ele citava Kierkegaard, e achei muito interessante que a visão de beleza que nós temos, principalmente os ocidentais,
é uma ideia distorcida. Sim, sim. Porque assim, ele vai falar lá pelas tantas... É o manequim Gisele Bündchen. Exatamente. Ele fala. Nós achamos a beleza no nível, no estilo grego mesmo, né? A beleza oculta, exatamente. Pode falar, Thaís. Então, eu já vi, por esses dias, um estudo de que até crianças, né, não tem esse sentido todo, né, do que é belo ou não, mas tem, pelo menos na aparência, logo de cara, tem um sentido estético do que elas acham feio ou não. Já é do ser humano esse primeiro olhar do que é belo ou não. Exatamente, né? Essa questão de... a gente já faz uma juízo de valor, né? Parece que está instalado em nós a capacidade de exercer juízos de valor, né? Sobre as coisas. Né? Até na inocência, as crianças mesmo, né? Para os gregos, para ser justo com os gregos, né? Eles, claro, eles se remetiam aos deuses, porque os deuses, assim como a gente entende que Deus é o supra-sumo de tudo que existe, né? Para os gregos não era diferente. Então os deuses eram mais próximos, ainda que os deuses deles tinham paixões humanas, né? Que eram bem antropomórficos, bastante humanizados, né? Tem casos de família, né? Nossa, cara, era irmão catânio. Por exemplo, é muito interessante você ver a história de Afrodite, né? A eleita mais bela das deusas, que por conta do que Zeus fez com um filho dele chamado Hefesto, que ele pegou quando nasceu, ele jogou o menino no mar, o menino caiu de cara no mar e ficou cego, e provavelmente deformado também, né? Então estragou a eternidade de Hefesto. Então, por conta disso, Hera, que era mãe, né, de Hefesto, vai lá e Hera que era mãe, né? É difícil falar. De Hefesto, ela pega lá e Hera dá que é mãe. Que é mãe, é verdade. É complicado. Que é mãe, então ela existe ainda. Existe. Enfim, não vou entrar nisso. Mas ela existe? Então não vou entrar nisso, não. Deixa ela que era mãe mesmo. Deixa pra lá. É interessante que na história ela pega e casa, né? O Hefesto com a irmã dele, que é a Afrodite. Muito comum vir entre os deuses gregos, casar irmão com irmão. E aí o Hefesto, a Afrodite trai o Hefesto com outro irmão dela, que é o deus Ares, o deus da guerra. E Hefesto é cego, Hefesto não vê, certo? Daí que vem a ideia daquele ditado popular, o amor é cego, entendeu? Então é engraçado porque os gregos, eles têm essas questões, os deuses são melhores do que os seres humanos, são eternos, são incríveis, mas tinham defeitos, né? Eles não ligavam, um deus deficiente, um deus cego, olha só, interessante isso. Porém, os deuses eram o melhor possível que havia. Então eles tinham a questão da beleza. Beleza, fora Hefesto, os deuses eram muito bonitos, certo? Então eles tinham uma visão de beleza dos deuses, que era a simetria. Tá? Então, em defesa dos gregos, a simetria. Então, quanto mais simétrico um corpo, quanto mais simétrico um rosto, mais bonito ele é. Entendeu? Mais bonito ele é. Como todo mundo é meio torto, então não rola beleza total, não, né? Tá desligado, Michel, por favor. Abre aí. Professor. Daí a expressão Deus grego, será também? Sim, com certeza. A expressão Deus grego, se não me falha a memória, inclusive é sobre Apolo. Porque Afrodite, Apolo é o equivalente a Afrodite, masculino, entendeu? Afrodite é a deusa mais bonita e Apolo é o deus mais bonito. Legal. Esses gregos. Você falou que os deuses eram imortais, mas a Medusa foi assassinada? Então, mas ela não é uma deusa, literalmente, né? Ela é uma gorgona. Ela foi feita, né, daquele jeito. Ela não nasceu daquele jeito. Ela foi amaldiçoada. Observando lá sobre o texto, fala na criação, eu não entendi muito bem, um pouco de dificuldade. Ele fala que tem duas ordens. Uma ordem física, que é isso que nós vemos aí, o universo, né? E sim, uma ordem moral e estética. Eu não entendi por que uma ordem moral. Estética até que dá para compreender. E essa ordem moral?
Deixa eu ver aqui, eu fiz uma anotação aqui. Deixa eu ver se eu só lancei a provocação ou se eu tentei explicar. Senão eu vou tentar pensar. Se alguém quiser falar, fique à vontade. Você lembra qual página que tá? Não. Só para me ajudar aqui. Logo no começo. Porque eu grifei muito aqui, mas eu... Deixa eu ver onde é que tá. Se alguém souber onde está para mim... achei que Deus cria o cosmos não apenas como ordem física, mas também como uma ordem moral, né? E estética. E estética, isso, né? A estética você falou que mais tranquilo, né? Vou continuar, vou ler o parágrafo. Para Kierkegaard, no entanto, a realidade vai muito além daquilo que o olhar empírico pode identificar. Que é aquilo que a Thaís falou, né? A criança ela pode já ter o senso de beleza. Até a criança consegue ter o senso. Porém, ele vai falar lá para frente do texto também, nem a criança, nem o mais santo dos crentes consegue ter a compreensão total da beleza. Eu fiz até um exercício para vocês aqui depois, mental, né? Um exercício mental para a gente fazer, para a gente tentar pensar nisso que ele quer falar. Mas em relação a Sponder falou, o oculto do revestimento observável deste mundo vive Deus que cria. Então Deus está oculto, certo? Deus que é a beleza suprema, né? Deus que é o bem supremo. Isso aí os gregos, né? Os gregos falando bem, o belo, né? O puro, o verdadeiro. Deus cria o cosmos não apenas em ordem física, mas também numa ordem moral e estética. Então, quando ele cria o cosmos, ele não separa. Isso somos nós que separamos, o Paulo Gabriel. Somos nós que separamos, né? A ordem física da ordem moral, da ordem estética. Então, a gente separa o que é físico, o que é belo, nesse físico, então eu olho o aspecto apenas físico, materialista, eu olho o aspecto apenas da beleza, e eu olho o aspecto apenas da moral, da conduta, né? Da conduta correta. O que acontece? Qual é o resultado disso? O resultado disso é que eu pego a natureza e eu esculhambo com ela, porque eu separo, né, a materialidade dela da moral que existe implícita nela, né? Deus colocou já na natureza como criação dele o próprio respeito que está imbuído nela. Então eu penso que é mais ou menos essa linha, que assim, quando a gente fala de Kierkegaard, exatamente, é meio complicado. E eu também não sou especialista nele, mas eu entendo que é nessa linha que não existe separação. Ele fala, quando o mundo é criado a partir do nada, Deus ordena em uma pluralidade. É o mandato cultural. É o mandato cultural que ele dá para Adão, para Eva, né? Olha, cuide, entende? Então a moralidade está nisso. Cuide. Por que cuido? Porque é bom. Opa, se é bom, eu já estou colocando moralidade. E não só porque é bom, é porque você vai habitar, vai consumir, vai sobreviver daquilo. Então a moralidade está dentro daquilo que você vai cuidar, criar para o seu próprio sustento. Então a beleza está nisso. A rotatividade dos processos que tornam para o próprio... Eu não sei, talvez você consiga colocar de uma forma melhor, né, professor? Mas o próprio Francis Schaeffer fala isso, a rotatividade das coisas criadas que para o próprio homem são benefícios. Então eu vejo moralidade nisso. A moralidade... Talvez a moralidade de Deus compartilhada no homem, né? Talvez você saiba exprimir melhor o meu pensamento. Acho que para mim, pelo menos, ficou claro. E eu vou, Paulo Gabriel, nessa linha do Felipe mesmo, entende? Né? Deus, ele criou e já é moral porque é a criação de Deus. Já tem moralidade. Tudo que Deus criou tem moralidade. Tem a conduta correta, né? Vamos pensar moral como conduta aqui, certo? Existe a conduta correta de você analisar, de você conviver, de você tratar, né? E aí, dentro do que o Felipe falou, essa conduta correta leva a gente a agir, né, de uma maneira responsiva, porque é imoral contra Deus, porque ele criou, e ele falou para eu cuidar, e é imoral contra mim mesmo, que é dentro do que o Felipe falou. Tanto é que um dos pecados que a igreja não aborda, e hoje em dia os pastores não abordam muito, é o próprio pecado da poluição, a poluição e morte do homem. Sim. Não é um pecado que não é abordado pela igreja, mas é um pecado terrível. Não é, professor?
Sim, o cuidado com os animais, etc, né? Tem versículos que falam, o justo até dos seus animais cuidam, etc. E aí os crentes... Eu gosto da abordagem do Francis falando sobre isso, ele fala, cara, se você joga um papel no chão, você não pode... É a mesma coisa que você adulterar, tá tudo dentro de um pacote de malefícios, né, do homem, é uma coisa muito louca. Talvez ele leve até para o extremo, mas eu creio que é dessa forma. Então, a questão é, se é pecado, não tem, pra gente tem, né? Nós entenda a minha expressão, eu vou explicar ela. Nós socializamos o pecado e hierarquizamos ele, entendeu? Isso nós. Deus não faz isso. Se for pecado, se for uma ofensa contra Deus, não existe esses padrões, né? Esses padrões são humanos, né? Pecado é pecado. É tanto certo essa questão que a ordem dada por Deus a Moisés é que a terra ela só podia produzir 6 anos. Depois teria que ficar 1 ano parado para que a terra fosse reestruturada novamente. Seu Paulo, na engenharia civil a gente estuda isso. E eu disse outra vez, desculpa até interromper, que o senhor foi brilhante. A terra, hoje em dia a gente tem um processo de produção que não deixa a terra descansar. E o senhor me fez, nossa, muito legal, cara, muito legal. Parabéns, seu Paulo. Obrigado. Valeu, cara. Hoje é 3 produções por ano e não para nunca. Sim, a esculhamba com tudo, né? E aí você aduba a terra de forma artificial. E é claro, existem pesquisas e pesquisas que supostamente isso não vai fazer mal para a terra. Mas será que não vai fazer mal mesmo? Bem, aí quando você vai pesquisar mais a fundo, você vai ver que tem as pesquisas que provam que não é bem por aí, né? E aí fica essa guerra entre pesquisadores que concordam, porque estão sendo pagos para isso, né? E outros que discordam, porque estão pensando, né? A Thaís ia falar também, hein? Desculpa. Pode falar, Thaís. Não, era sobre a mordomia, né? Nós somos mordomos da natureza e não cumprimos. Exatamente. E mordomo não é só sobre... A gente fala muito sobre mordomo no dízimo, né? Diga assim, né? A Igreja Evangélica Brasileira reforça muito essa questão do dinheiro, né? Do dinheiro. Cara, jogar o papel na rua, como o Felipe bem disse, é não ser mordomo, eu vou não cuidar, né? É não cuidar. Olha, gente, eu vou além, viu? Eu vou além, despejar o resto de óleo velho na pia. Isso, eu vou pegar aqui comigo, que eu ainda não, eu fico pensando e não fiz ainda, tá? Mas tendo a oportunidade de reciclar e não reciclagem, eu acho que já é um erro. Já é um erro. Aí chamando pra chincha mesmo aqui a coisa, tá? Pode falar, ô Felipe. Ô professor, deixa eu te falar uma coisa, não sei se você leu, mas foi o livro que eu acabei de ler, eu tô começando a ler aquela série Habitat do reverendo Heber Carlos de Campos. Não li, mas eu conheço. Cara, é exatamente isso que você tá falando. Sim. Porque como mordomos... Ele, o pai e o filho, né? Eu gosto do pai, o mais velho. Tanto é que quando lançou, eu fui há uns 10 Você anos foi? atrás. Fui, eu tava lá, ainda existia a galeria lá na Conde de Sarzeta, né? E eu tenho ele autografado. Eu gostei muito, show de bola. E ele diz justamente isso aí. Na visão do Kierkegaard, eu acho que ele até atrelou algumas coisas nessa ideia. Por quê? Porque nós, como mordomos, como o senhor mesmo colocou e enfatizou, nós não temos cuidado da terra como um todo, nós não temos olhado, a gente acha que às vezes a santidade e a aproximação de Deus vem através de outros ritos, e não justamente desse. A gente deixa esse, porque na verdade, pelo menos creio eu, que quando toda a consumação prometida dentro do cristianismo acontecer, a terra vai ser restaurada. Eu não estou querendo entrar em termos escatológicos aqui, tá? Concordo.
Mas Não, eu creio que a gente não... a mesma terra que foi... Não, a gente não trabalha assim, você pode citar, tá, ô Felipe? Fica à vontade para citar dentro da sua explicação, não tem problema. A gente só não vai abrir o conclave aqui, nem o conselho. Professor, só uma dúvida. Qual a sua posição? Rapidinho. Nada, mas eu gosto. Só para matar a curiosidade. Só falando, nem preciso explicar. Chegou eu sou pá. Meio louco, né, Gustavo? Vou entrar nessa confusão, não. Eu não participo mais, né? Aí o que acontece? É a própria terra que Deus vai restaurar num futuro próximo. Então, se a cristandade própria não lutar contra essa degradação, a gente vê o próprio Kierkegaard lutando a favor disso, porque há beleza em todos os aspectos da criação, principalmente nas partes criadas, na terra, na vegetação, na natureza, na água, nos processos da botânica, né, e todo o seu conjunto. Então, eu acho isso muito válido, porque eu acho que é em cima disso mesmo que o próprio Deus vai restaurar no futuro bem próximo. Olha que interessante, né? O texto diz que nós precisamos corrigir a nossa sensibilidade. Sim. Então, eu acredito... pode falar, desculpa, perdão. Eu acredito que isso tanto prejudica para nós não enxergarmos a beleza, como provocar a destruição. Essa falta de sensibilidade. Olha que interessante você colocou aí, né? E é exatamente, eu tenho, né, exatamente a questão que eu ia colocar aqui, né? E a gente enxerga isso na igreja, né? Essa mordomia que a Thaís falou, esse cuidado que o Felipe colocou, que o senhor colocou, Paulo Gabriel, né? Nós enxergamos isso na igreja, né? Olha, como isso não está no púlpito, por exemplo, deveria estar normalmente, né? Não está no púlpito, e quiçá em palestra, né? Até em palestra é difícil você ver em estudos, né? Eu digo na igreja de uma forma geral. Existem todo um grupo de pessoas que pensam e têm pensado cada vez mais. Mas, assim, é algo que era para estar gritando, porque me parece que nós estamos naquela mesma situação, daquelas pessoas que pararam de trabalhar porque Jesus ia voltar, entendeu? E parece que com um discurso muito similar a esse, as pessoas não cuidam da natureza porque Jesus vai voltar também, né? E aí eu não sei como é que a gente poderia adaptar, parafrasear Paulo, né? Quem trabalha não coma, e eu não sei como é que a gente iria parafrasear essa galera que não cuida, cara. E talvez por isso que na época do Kierkegaard já é interessante, cara, século XIX, meados do século XIX, ele tá pensando já nisso, olha só, não tava nem do jeito que tá a coisa agora. E o Kierkegaard ele tinha um problema muito sério, ele era extremamente crítico em relação à instituição. Ele batia severamente, ele era muito mal visto, a galera não gostava dele porque ele batia na igreja institucional dinamarquesa, que era a igreja do Estado, sabe? Era que nem a igreja luterana, né, e tudo mais. Era a igreja do Estado, era a igreja da Dinamarca, que era sustentada tinha impostos que pagava e tudo mais, ele ficava irritadíssimo com uma série de coisas que aquela igreja recebia, né, e não cumpria aquilo que deveria cumprir. Então, ele não gostava de instituição, viu? Ele criticava muito. Ou seja, ele era um desigrejado. Então, ele estava na igreja. Ele estava na igreja. A diferença é que ele estava na igreja, tá? Essa é a diferença. Um recado para os desigrejados, tá? Depois escrever uma crônica, né? O Kierkegaard bate. O Kierkegaard, ele não gosta, ele fala, inclusive ele não gostava do bispo principal da Dinamarca. Ele falou, se o bispo, tem um nome estranho lá, ele for cristão, então eu não sou cristão. Ele falava assim. Então a galera não gostava muito do Kierkegaard, não, o cara é meio impopular, né? Mas ele ia pra igreja, gente, ele ia pra igreja direitinho, então não dá para os igrejados usarem o Kierkegaard, não. Mais alguém? Vai até as 22? Isso. Então vou deixar mais para o fim. Já estamos quase no fim. Como diria João, já é a última hora. Eu tenho alguns pontos para falar aqui, mas eu quero deixar vocês falarem para
Se der, eu A falo. minha é de escatologia, não dá. Não. Qualquer dia vamos bater um papo de escatologia, se quiser. Ele é o cara, hein? Eu gosto. O Gabriel é o cara. Não. Tá aí, enrustido. Eu nem discuto. Não. Eu parei de discutir há alguns anos, mas tá dando vontade de voltar a discutir. Né? Não sei porquê, né? Não sei. Porque, né? Não sei exatamente porquê. Provocante, sim. Mas todos concordamos que Jesus vai voltar, então. Isso, Thaís! É isso! Nenhum preterista extremo. É isso! Thaís representando as mulheres. Parabéns, Thaís. É isso aí. Representando. Jesus voltava. Né? Se bem que tem visões teológicas que entendem. Bem, deixa pra lá. O espírito, né? Mas mais alguma coisa do texto? Porque senão eu vou tocar o que eu quero. Ali no finalzinho, é o que fecha o texto, né? Uhum. A verdadeira beleza não pode ser capturado nem pelo cristão devoto, nem por mim, eu diria. Então ele termina dizendo que a beleza é amor. Onde? É o que eu entendi. No finalzinho. Como é que é? Eu cheguei à conclusão que ele estava dizendo que a beleza é o amor. Então, lê o trecho aí. Não, eu estou sem o texto. Eu não. Tá. Mas o senhor lembra como é que é? É que eu não achei esse trecho. É uma das últimas palavras do texto. Deixa eu ver aqui, ó. Ele fala assim, ó: há sempre mais a ser descoberto na beleza da criação à medida que ele cresce em seu amor, o seu Criador, e à medida que sua imaginação cresce em sua consciência. Ele está falando aqui, né, de que não é possível. A tese dele é um autor falando sobre é um escritor falando sobre o Kierkegaard, né? Mas segundo o escritor, o Kierkegaard vai trazer a ideia de que não é possível para ninguém alcançar a beleza, né, no nível máximo. Não dá. A gente não consegue fazer isso. Porém, à medida que nós vamos entendendo, né, crescendo o amor por Deus, nós vamos compreendendo mais a beleza. Certo? Quanto mais eu me envolvo em amor a Deus, mais a minha imaginação cresce, mais os propósitos estéticos de Deus crescem em mim. Ou seja, os propósitos do belo, né, do sublime, crescem em mim. Eu entenderia isso como assim: o amor a Deus me leva a entenda a expressão, tá? Um encantamento das coisas de Deus. Me leva a um encantamento das coisas de Deus. Quanto mais eu amo a Deus, mais encantado eu fico com a criação de Deus. E aí, já adiantando aqui, isso ele fala que é diferente do que a ciência. Isso não é o Kierkegaard, tá? Mas é o autor aqui, usando o Kierkegaard para criticar a questão da ciência contemporânea, né? O Kierkegaard já previa na época dele que a ciência contemporânea ela se tornaria panteísta. Que cada vez mais eu tenho ouvido pensadores religiosos e cientistas se tornando panteístas, né? Tem um ex-aluno meu muito querido, ele não é cristão, mas ele é muito, muito simpático, né, ao cristianismo, e ele tem uma visão panteísta do mundo. Né? Ele tem uma visão bastante, a gente já conversou bastante sobre isso, mas ele tem uma visão, e essa visão está na moda. O que significa, Carlos? Panteísmo, para quem não está afeito ao termo, panteísmo é a ideia de que Deus é tudo e tudo é Deus, ou seja, Deus é a natureza. Físico. É Deus, exatamente. Então, assim, para aqueles que não conseguem mais ficar no ateísmo, por conta da sua falta de sentido, estão indo para uma visão que era uma visão, inclusive, simpática ao Einstein, né? O Einstein, ele não era ateu, ele acreditava em algum formato de Deus, mas não Deus como a gente queria, pessoal. Ele não acreditava que Deus era pessoal. Para ele, praticamente, ele não falava com essas palavras, mas Deus era a natureza. Né? E a galera fala que ele era judeu, eu não entendo. Não, ele era judeu. Que ele era tipo... Mas ele conhecia a Bíblia. Ele conhecia a Bíblia.
Ele era judeu. Mas ele não acreditava, não. Peraí. Ele era judeu, Marx era descendente de judeu. Ai, meu Deus, do Freud era descendente de judeu. Olha, cara, os judeus do século XIX eram judeus meio estranhos, viu? Vou te falar. São 3 dos principais ateus do mundo, né? Da história da filosofia. Eram judeus. Só um adendo. Eu estava ouvindo um podcast sobre Einstein. Ele, apesar de todo mundo falar que ele é judeu, mas ele não era nada praticante. Não era praticante, exatamente. Ele era um judeu descendente. Ele era descendente, sim. Né? Ele tinha convicções próprias. E ele aplicava no que ele produzia. Por exemplo, o determinismo. Ele achava que o universo era determinista, tinha que ter um porquê. Mas não era praticante. Sim, o universo tinha um porquê, mas mas não era Deus, o Deus Yahvé, né? Não era o Deus judeu, que era o que determinava o universo. Diga, Felipe. O professor, Newton também. Ele tinha um viés bem panteísta a respeito de algumas coisas. Tem um livro que a Contraponto Editora lançou e eu comprei. Eu estava averiguando, ele tem até discussão dele com um amigo dele, teólogo. E ele cai em muitas controvérsias. Dá para ver que ele tem um viés panteísta. Newton. O Newton, da Contraponto Editora. Eu aconselho muito esse livro, ele é bem completo. E tem até as discussões dele. Então, legal. Eu creio que, na verdade, professor, principalmente nessa área da ciência, quando os caras começam a perceber muita coisa sobre o universo e desenrolar muitos mecanismos e encontrar muitas respostas, eles acabam vendo Deus em tudo, mas não esse Deus pessoal, do jeito que você colocou aí. Sim. Esse Deus pessoal que de certa forma, nos chama para ter um encontro particular, essa pessoalidade mesmo, assim como nós estamos dentro dessa sala de conversa. Eles têm algum bloqueio nesse sentido. Exatamente. Eu creio nessa forma também que o senhor disse. E o Newton também vai nessa mesma ideia que você estava fazendo essa colocação. Sim. Fantástico. Mais alguém? Eu vou colocar 2 pontos aqui, que a gente vai passar um pouquinho, tá, gente? Mas eu não posso passar muito. Por vocês e por mim também. Eu fiz uma anotação aqui, lá na página 6 do texto, fala assim, ó, Kierkegaard, tem um trecho aqui, que fala, Kierkegaard resiste firmemente, meu Deus do céu, só um instante que tá pulando o negócio aqui. Opa, aí. Kierkegaard resiste firmemente ao romantismo schleimairiano, esse nome é complicado, Schleiermacher, né? Tão influente em seus dias. Para ele, a presença de Deus não é imediatamente acessível a nós. Antes, é algo que nos é dado a conhecer uma vez tendo sido regenerados pelo poder do Espírito Santo. Bem crente, inclusive, isso aqui, né? O que ele está falando? Achei interessante por quê? O Kierkegaard, ele muitas vezes, né? Alguém poderia falar que ele era um teólogo liberal por conta do jeitão dele, né? Mas não era, não. Na verdade, ele até batia no que viria a ser o liberalismo. Para quem não sabe, o liberalismo teológico entende é uma teologia sem Deus, praticamente, né? Ou um Deus bastante distante, vamos dizer assim, de uma Bíblia que não é a palavra de Deus em si, que apenas contém, etc, etc, etc. Então é uma teologia bastante menos espiritual, né? Vamos colocar assim, é uma teologia muito, muito racionalista. E o Kierkegaard bate nisso, cara, ele bate nisso. Aí ele coloca aqui, né, que ele é contra esse tipo de ideia, né? E ele fala aqui, ó, porque a única forma de nós termos acesso a Deus não é tipo num passe de mágica. Eu tenho Cristo e agora eu recebo toda a plenitude da revelação de Deus. Não é no dia a dia, né? É uma revelação, é algo que vai diariamente, você vai conhecendo e você vai, através pela regeneração do Espírito Santo, você vai conseguindo compreender mais e cada vez mais a Deus, né? Então ele vai contra essas ideias que surgem no período dele, que são extremamente racionais, que tentam deixar a religiosidade apenas como algo racional, ou
como diz o romantismo também, junto com a teologia liberal, que a religião é apenas sentimento, não é sentimento apenas, né? Não é, mas é interioridade, é diferente. Eu estive numa palestra, eu já falei para o pessoal aqui que está mais tempo, eu estive um tempo atrás numa palestra, sobre ateísmo, de um doutorando em filosofia, ele estuda ateísmo, ele é ateu também e tal, muito, muito interessante a palestra dele, né? E ele entendia religião como afeto. É exatamente essa visão, né, da teologia liberal e do romantismo, sobretudo o romantismo alemão, né, que tenta trazer. O romantismo aqui, gente, não é ser romântico com teu cônjuge, com teu namorado, com tua namorada. Tem nada a ver com isso aqui, não, viu? O romantismo aqui, ele é mais uma corrente mesmo, filosófica, que uma doutrina filosófica, né? Que do século XVIII, até XIX, que ele basicamente ele era contra o racionalismo, era contra as ideias racionais muito, muito fortes, porém eles enalteciam demais a imaginação, a intuição, a paixão, eles enalteciam demais. Aí, é claro, na literatura isso aí ganhou muito mais peso, mas também na filosofia. Então, quando eu pego e tenho visões românticas sobre a crença em Deus, sobre as coisas de Deus, a criação de Deus, vai fazer com que eu não consiga enxergar. Na verdade, fico mais distante. Então, não é esse misticismo que leva as pessoas, muitas vezes, a adorarem a natureza. Não é isso que o Kierkegaard está propondo. Ele está propondo um relacionamento com Deus para você perceber o máximo possível da natureza. E para finalizar aqui a minha fala, deixa eu só procurar aqui o exercício mental que eu vou fazer com vocês, se eu conseguir, é claro, que é o seguinte. Cadê? Aqui. Não. Página 11. Página 11. Deixa eu só... página 11. Deixa eu só achar aqui. Eu acho que não é para fazer o experimento, não. Eu tinha achado. Manda no grupo. Depois eu mando no grupo. Que pena. Sumiu. Bem, mas de qualquer forma, só finalizando aqui, né? Que ele coloca aqui, ó, como é a verdadeira beleza, né? Como é que é essa verdadeira beleza? Ele fala muito mais profunda do que somos capazes de compreender com as nossas limitadas intuições estéticas. Muito mais profundo do que as nossas limitadas. A criação é muito mais bela do que podemos sequer começar a ver. É por isso que é tão difícil para nós apreciarmos a verdadeira beleza, né? Basicamente, o meu experimento, eu iria fazer você pensar o seguinte, né? Imagine, né? Imagine uma... Deixa eu só pegar aqui, minha esposa pediu o carregador do celular. Imagine um aspecto da realidade. Imagine você vendo uma Pleiades, né? O máximo da macro realidade, você vendo as galáxias e vendo os pilares da criação e tudo, a beleza daquilo, né? Imagina você contemplando aquilo. E agora imagina você contemplando um filamento de DNA, né? São coisas, algo do maior que se tem e algo do menor que se tem, você imaginando. Só que nós separamos, né? Nós precisamos olhar um, depois olhar outro. Agora imagina você conseguir ver tudo isso ao mesmo tempo. Imagina você conseguir ver toda a beleza ao mesmo tempo. Você olhar para um aspecto e você conseguir ver toda a beleza que há. Porque a gente olha, como mais uma vez o exemplo que a Thaís deu, né, a aparência, né? A gente vê a aparência, acha bonito, não acha bonito, tal. Mas demora para a gente ver outros aspectos da beleza. Agora imagina nossa capacidade sendo restaurada e nós conseguindo ver toda a beleza que há em cada coisa, né? Então é algo fantástico. Ele fala que isso é óbvio, isso não vai acontecer com a gente agora, mas estamos caminhando para isso. As obras da divindade são grandes demais para mim, ele fala. Sempre me perco nos detalhes. Esta é também
a razão das exclamações das pessoas ao observar a natureza. É adorável, tremenda, etc. Serão frívolas. Todas elas são muito antropomórficas. Elas cessam com o exterior. São incapazes de expressar a interioridade e a profundidade, ou seja, nós não alcançamos. Tudo que o cristão pode fazer é buscar a beleza, voltando-se para aquele que dá beleza à criação. Né? Tudo que o cristão pode fazer é isso. Beleza. Né? Então nós podemos analisar e estudar ciências, seja qual área for, é contemplar a beleza da criação de Deus. É contemplar a beleza da criação de Deus. E nós, como servos de Deus, nós saímos desse pressuposto. Deus existe, Ele é maravilhoso, Ele criou, faz muito mais sentido entender que Ele criou, e nós vamos analisar a partir disso. Tá bom? Mas ele diz que nós não compreendemos a beleza porque não compreendemos a estética. Uhum. Nós não compreendemos a beleza porque nós não compreendemos a estética da perspectiva do Criador, né? Ah, do sim. Criador. Então, quanto mais eu convivo com o Criador, mais a estética do Criador me é aparente e aparece para mim. Né? E aí, para finalizar, uma frase do Kierkegaard, viu, ô, Gustavo? Em homenagem aí. Que você colocou, né? Essas frases de Facebook, mas é dele. Manda para nós, a gente põe no status, todo mundo. Não, todo mundo. Né? Uma frase bem bonitinha mesmo, olha só que legal. A vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Essa vai pro Essa aí vai, cara. Né? Grande Kierkegaard. Tá certo, gente? Vamos orar para encerrar. Tá certo. Muito obrigado, viu, gente? Muito boa discussão. Obrigado aí o pessoal que é novo aí na casa, vamos colocar assim. Obrigado pela participação de vocês. É muito precioso todo mundo aqui. A discussão foi muito rica mesmo, né? Vou disponibilizar logo mais para que a gente possa ouvir mais vezes, né? E possa meditar no que foi dito, nas várias contribuições aqui da galera, tá bom? Muito obrigado aí o Felipe, muito obrigado a Thaís, né? E os irmãos que já estão aí, a Lúcia, o Luiz, a Amadá, o Gustavo, o Paulo Gabriel, a Patrícia teve que sair, né? Mas obrigado aí os que também estavam aqui, tá bom? Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, obrigado por toda essa discussão incrível. Obrigado porque o Senhor nos trouxe muitas coisas para pensar e através do podcast, através do texto e muitas coisas também para que a gente possa estar aprendendo, né? Aprendemos e vamos aprender ainda mais a partir das diretrizes que nos foi dada aqui. Muito obrigado, Senhor. Esteja abençoando a vida de cada um, Pai. Eu oro pelo país também, eu oro pelo Brasil. Eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, a superar essa situação toda que estamos vivendo. Muito complicado, muito triste, Senhor, ver as pessoas, companheiros, amigos, pessoas que amamos, Senhor, sofrendo nesse momento. Nós pedimos que o Senhor venha com a provisão, que o Senhor venha com a cura, que o Senhor venha, levante, Deus, os cientistas que estão trabalhando na linha de frente para desenvolver vacinas, Senhor, para desenvolver a cura. Deus, os médicos, os enfermeiros, Senhor, e todos aqueles que estão trabalhando na área da saúde, para que essa situação ela seja minimizada e o mais rápido possível ela simplesmente cesse. É a nossa oração, é o nosso pedido, Pai. Pedimos a misericórdia do Senhor, Pai, que são as tuas misericórdias que são a causa de nós não sermos consumidos, e são elas que se renovam a cada manhã, Deus. Nos colocamos nas tuas mãos, Pai. Usa aqueles que estão firmes, Pai, para abençoar e para cuidar daqueles que estão fracos, Senhor. Em nome de Jesus, é o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito obrigado. Muito obrigado.